Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesta noite abençoada de meio de semana, quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Estamos aqui mais uma vez para dar aquela pausa nos nossos afazeres e meditarmos na palavra de Deus, ouvirmos a mensagem que Deus tem para nós e que possamos recarregar as nossas energias, as nossas forças e o nosso ânimo para o resto da semana. Vamos curvar as nossas cabeças em oração por alguns instantes. Pai amado, Pai querido, é com muita alegria, Pai, que estamos reunidos na distância, mas reunidos em Ti, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer, Pai. Esta é uma reunião de quarta-feira em que nós paramos os nossos afazeres, as nossas correrias e nos dedicamos um pouquinho a Ti, Senhor, para Te louvar, Te adorar e assim também ouvir a palavra que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Te peço que esteja com cada um daqueles que estão assistindo e participando deste culto à distância, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém, Pai. Perdão real vos entregou ao Rei, Senhor dos altos céus. Corajosos, pois, e firmes combatei, por Cristo eterno Deus. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, nas hostes do Senhor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem a Cristo segue sem esmurecer, na luta por fiar, galardão glorioso tem de receber no seu celeste lar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eia, pois, sejamos a Jesus fiel e ao seu real perdão. Os que da vitória colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Para a leitura dessa noite, em que faremos a reflexão, está no livro de 2 Pedro 3, versículo 9, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, neste
nesse momento em que nós lemos a Tua Palavra, nos preparamos para receber a mensagem de reforço na Tua fé, Senhor, nesta noite, te peço que esteja comigo, com todos aqueles que estão assistindo e participando deste culto, desse estudo bíblico, e também, Pai, do pastor que está trazendo a mensagem esta noite, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço mais uma vez. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e com todas. A carta de 2 Pedro, nesse capítulo 3, ele traz algumas referências aos discursos de Jesus que encontramos no Evangelho. Que a volta do Senhor virá como um ladrão, ou outras referências bíblicas, né? No caso a Salmos, que um dia é como 1000 anos. E aí ele, no meio dessas referências, nos coloca este versículo que fala sobre a paciência de Deus para conosco. E é um versículo que encontra outras referências também em Paulo, dizendo que Deus não deseja que ninguém pereça, mas antes seja salvo. Quando eu comecei a dar aula em escola pública, a primeira coisa que eu comecei a dar aula foi sobre a Bíblia. Eu era professor de ensino religioso, era uma disciplina que era optativa na escola pública, mas existia, né? Quer dizer, era uma disciplina que existia. E eu tinha 14 salas que eu dava 1 hora por dia, e eu só não dava aula para os nonos anos, que na época se chamava 8ª série, que era uma outra professora, que era professora da escola mesmo, mas ela era professora catequista da Igreja Católica, então ela fazia questão de ela mesma dar as aulas para aquelas turmas de 8ª série, preparando eles para fazer, aqueles que fossem católicos, fazer primeira comunhão ou alguma coisa assim. Mas, no meu caso, aquele período que eu ensinei a Bíblia àquelas crianças e adolescentes, era comum a gente fazer apelo para que as crianças se convertessem. E, curiosamente, as crianças se convertiam muitas vezes. E eu comecei a refletir sobre essa questão. Não vou entrar no mérito de fazer ou não o convite para que as pessoas aceitem a Cristo, que eu acho válido, eu acho que tem os seus momentos e tem os seus frutos também. Mas eu entendi que não é a única maneira que Deus utiliza. Até lendo os evangelhos e outras passagens bíblicas, a gente percebe que não é a maneira exclusiva que Deus utiliza para as pessoas se achegarem a Ele. Mesmo no ministério de Jesus, simplesmente a pessoa demonstra sua fé ou arrependimento para que seja aceito por Cristo. Uma verdadeira conversão é aquela que acontece através do Espírito Santo no coração.
Muitas vezes nos angustiamos pensando que temos que fazer alguma coisa para que a pessoa chegue a reconhecer a presença de Deus e de Cristo em sua vida. Mas não é verdade. Nós não fazemos que isso aconteça. O que nós apontamos é apenas o caminho sendo instrumentos de Deus. Quer dizer, nós temos que estar abertos ao Espírito Santo para que sejamos instrumentos dele, para que aquela pessoa compreenda a ação de Deus em sua vida. Vou falar isso de uma outra maneira. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é Cristo. Eu sou um canal, eu sou um instrumento de testemunho. Podem observar que logo no livro de Atos, o apóstolo Pedro, logo no começo, ele não aceita a adoração, ele não aceita que as pessoas o vejam como Salvador, ele sempre aponta para Jesus Cristo e ele fala assim, aquele que foi crucificado e ressuscitou. Então, não é mérito da pessoa, é a capacidade que nós temos de deixar que o nosso eu diminua e que Deus assuma o controle e dirija. Nós queremos realmente forçar as pessoas a aceitarem a Cristo. Não existe isso. A gente vê que muitas pessoas que, por maneiras errôneas, caminhos errôneos, dizem que aceitam a Cristo, mas não tem nenhum fruto em suas vidas que a Bíblia mostra como fruto do arrependimento. Na Santa Ceia, sempre que terminamos a Santa Ceia, nós falamos, praxe, os pastores falam, que vós que participastes da ceia do Senhor, fazei que haja os frutos dignos da paz e do arrependimento que se encontram em Cristo. Não é participar da ceia que dá comunhão com Deus. Ele é um veículo, é um canal, é uma maneira de ter comunhão com Deus. Mas se não existir arrependimento no coração, esta comunhão não é verdadeira. As pessoas não querem se arrepender de seus erros. Elas querem se justificar. Elas se justificam, muitas vezes jogando o problema e a culpa no outro. Claro, toda discussão, toda briga e todo problema que envolve duas pessoas, normalmente os dois têm uma parcela de culpa. Os dois têm alguma contribuição para que aquela briga ou problema aconteceu. Claro, isso não é regra e não é lei. Às vezes acontece de uma das pessoas realmente ser irascível, estar sempre com raiva e estar sempre procurando descontar os problemas de sua vida no próximo, independente do que o outro faça. A gente presencia até às vezes pessoas que não têm contato nenhum com o outro, só se cruzam, não gostou da cara e resolvem fazer alguma cena ou uma discussão fortuita que o outro sequer entende o que está acontecendo. Mas voltando à questão da conversão. Se você não se arrepender, meu irmão e minha irmã, de seus erros, os frutos do Evangelho não serão dados em sua vida. Mesmo que você já tenha se arrependido para a salvação, mesmo que você já tenha aceitado a Cristo em seu coração, mas se você não exercitar o arrependimento, os frutos serão poucos ou nenhum no seu caminhar com Deus. Necessitamos ser pacientes com o próximo,
quando achamos que o nosso próximo está errado, orar por eles, perdoá-los e amá-los. O desafio que eu faço para você: olhe para a sua vida. Procure alguém, muitas vezes é difícil, mas procure alguém que você tem mágoa, tem tristeza e tem dor. E faça uma oração por ela hoje, nesse culto, pedindo a Deus que te ajude a perdoá-la e que ajude a que você seja um instrumento do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Que Deus nos abençoe para, de verdade, querermos dar frutos pelo seu nome. Amém. Eis os milhões que em trevas e pecados vivem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre, portas abertas por todo mundo. Cristão, erguei-vos sempre avante andai, crentes em Cristo, e as vossas forças da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso e jubiloso, eternamente glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre. No nosso momento de intercessão, vamos lembrar dos aniversariantes, ambos dia 4/10, o Mateus, irmão da Karen, e a Cici. Que Deus abençoe esses nossos irmãos, guiando em todos os seus passos. Lembre-se também do nosso desafio de alguém que você deve orar, colocar diante do altar de Deus, além de suas petições, além dos desejos de seu coração. Oremos. Pai de amor, te agradecemos por tua palavra lida, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, e te pedimos agora, Senhor, que esteja olhando para o teu povo, em especial para Cici e para o Mateus, que eles completaram mais um ano de vida na tua presença, Deus. Aviva sempre em seus corações o amor a ti, a caminhada conforme a tua vontade. Ouve, Senhor, as orações do teu povo, as orações de arrependimento, as orações de petição, as orações de agradecimento, tudo que vai no coração do teu povo, Senhor. Ouve com misericórdia, não porque mereçamos,
mas pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Oremos a oração do Pai Nosso juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.